E quero de antemão também dizer que é um privilégio nesta noite trazer a palavra de Deus e de uma responsabilidade grande. O que tenho no meu coração, entendendo que o Senhor tem falado comigo através da sua palavra, é que o que nós devemos entender é de que a palavra de Deus, à medida que nós a expomos, e a sua exposição hoje, ela não vai ser uma exposição como costumeiramente. Nós estamos num momento, e nesse mês, iniciando o mês da família. E para tanto, como é família, nós temos hoje um tema. Nós vamos discorrer alguns versículos, alguns textos bíblicos, para que nós possamos, aquilo que eu já ia dizer, de que precisamos entender que a palavra de Deus, além dela nos testificar, além dela nos abençoar, além de salvar vidas, ela também nos aflige. Mas como é essa aflição? É uma aflição que nos leve ao entendimento daquilo que Deus quer para a nossa vida, para que nós possamos nos aproximar mais dEle. E o tema dessa mensagem desta noite é uma missão que glorifica a Deus. E nós procuraremos destrinchar, eu não sou expert para falar de um texto ou de um conteúdo tão minucioso, então eu vou me esforçar nisso e com a graça de Deus também, para que eu possa expressar isso aos irmãos. Mas como nós estamos no mês da família, como já foi dito, nesta noite eu quero evidenciar a criação de filhos. É um tema, se não polêmico, mas muitas vezes complicadíssimo. Mas que nesta noite o Senhor possa nos abençoar e trazer esse bálsamo aos nossos corações, daquilo que a palavra de Deus nos adverte com relação de um tema, que sabemos que nesta noite há pais aqui, que seus filhos já estão até casados, que têm netos, mas essa palavra serve para mim? Muito bem, eu acabei de dizer, você tem netos, então quando você tiver a oportunidade, vai aplicar algo para a vida do seu neto ou da sua neta. Também temos aqui pessoas em idade mediana, não é? Que também têm os seus filhos, não é? E estão vivendo esforçosamente para criá-los. E também aqueles que são jovens, predispostos a que, se não daqui a um tempo, a um pouco mais além, casar-se, né? Casar-se e ter filhos. Então, temos aqui um conglomerado de pessoas que se ajuntou para glorificar a Deus, mas também para aprender mais a respeito da sua palavra e que acreditamos que podemos ser atingidos à medida que possamos abrir o nosso coração e deixar o entendimento da palavra falar por si só. Muito bem. Nós vamos iniciar através do Salmo 127, e que vai ser exposto também na tela para que a gente possa acompanhar numa mesma versão, a NVI. E vamos orar então. Deus Pai Todo-Poderoso, nós queremos continuar te glorificando nesta noite. Queremos estar te bendizendo, te adorando na beleza da tua santidade, e que nós reconhecemos Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Por isso, nesta noite, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo seja glorificado, a fim de que a Trindade de Deus se agrade das nossas vidas, porque estamos escondidos atrás da cruz de Cristo. Muito obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos salvou e rendemos todo louvor e glória a Jesus. Amém. Muito bem, Salmo 127, no verso 3, nos vai dizer assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. O que nós podemos entender é que
os filhos são para o Senhor. E é uma recompensa que Ele dá aos pais para gerá-los. Os nossos filhos são do Senhor. Os filhos dos nossos pais e dos nossos antecedentes são do Senhor. Então, mediante essa condição, o que nessa noite podemos procurar meditar na palavra de Deus, e eu quero tentar ser rápido, mas ao mesmo tempo não deixar nada sem entendimento. Mas pais devem se preocupar com a educação espiritual dos seus filhos. Não é novidade para quem conhece a Cristo e está convivendo com uma igreja, se não há pouco ou há muito tempo. Nós sempre oramos e pensamos com quem nossos filhos irão casar. Desde o nascimento, né? Desde de novo a gente se preocupa com essas coisas. Embora eu e como outros já tivemos os nossos filhos e estão criados no sentido da mocidade ou no sentido de estarem adultos, mas o que nós entendemos é que sempre oramos por necessidades para os nossos filhos. É bem verdade. E não que isso seja errado, mas a gente sempre orou, sempre pensou nesta condição também. Mas será que pensamos e oramos em quem nossos filhos serão à altura do tempo ou da vida deles como adultos? Será que nós temos pensado nisso? Será que os pais que têm filhos pequenos, adolescentes, jovens, já saindo da adolescência, têm pensado nessa condição? Será que nós pensamos somente para aquilo que os nossos filhos irão casar, mas não nos preocupamos à altura que no futuro eles serão? Como nós encaramos essa realidade? Como temos vivido pensando nessa condição? Então, o que nós podemos entender? Pois sabemos que as crianças, desde que elas nascem, elas já têm resistência natural à autoridade. Sabiam disso? Toda criança também não gosta de autoridade. E quando nós falamos aqui a respeito da questão da hierarquia patriarcal, que é um sistema onde nós cremos que o pai é ele que governa a casa, junto com a mãe, e aqui a palavra de Deus nos fala tanto sobre isso. Estamos nos tempos modernos, mas precisamos entender desta realidade bíblica, que a hierarquia patriarcal ainda existe, para aqueles que são filhos de Deus e dentro da palavra de Deus. Mas eu não vou me preocupar muito com essa questão, porque a educação dos filhos, mediante o fato que os pais são responsáveis, e o pai é o mais responsável por isso, não é a mãe. Então, quando nós observamos essa questão, então o que nos vem uma pergunta: que tipo de homem você criará, ou que tipo de mulher você vai criar? É uma coisa que preocupa principalmente aqueles pais que estão vivendo essa fase tenra dos seus filhos. Então, que tipo de homem você vai criar? Que tipo de mulher? Sabemos que no grego, criar significa alimentar, sustentar. Algo que devemos nos preocupar, sim. Você deve orar e pensar com que seus filhos irão se casar. É o que já dissemos. Mas antes devemos pensar e orar em como criar os nossos filhos para Deus. Nós vamos precisar saber sempre disso. Se algum de nós nunca soube disso, se algum de nós nunca praticou isso, saiba nesta noite que nós criamos os nossos filhos para Deus. Há pais que estão cansados. Nós percebemos isso, tanto da geração anterior como da geração atual. Há pais que estão cansados e perderam o rumo, perderam o encanto com essa missão de criar filhos.
Eles estão perdidos. Já não sabem mais o porquê fazem o que fazem. Eles entregam os filhos aleatoriamente. E eu não estou falando aqui somente daqueles que são incrédulos. Mas há pais que se professam cristãos e que deixam os filhos ao léu. O que nós precisamos entender que já não sabem mais o porquê fazem isso. Levantam cedo e dormem tarde, vivendo no automático. Os pais, muitos deles, vivem no automático. Passa batido. Outros, pois, estão alheios a essa missão de criar filhos. Não apenas não sabem, mas confiam nas escolas, esperam por demais pela igreja e acham que naquelas poucas horas na igreja, durante a semana, que seus filhos vão sair da igreja sabendo o que é doutrina, o que é coisas semelhantes e profundas a respeito do evangelho. Porque eles deixam para que a igreja cuide. Deixe que a educação, que os professores cuidem. É bem verdade que hoje está um pouco pior com relação a professores. A ideologia é complicada, mas o que nós precisamos entender, que isso não é de hoje. Já no passado nós tínhamos esse tipo de problema. Pais que não estariam preocupados com isso. Então, o que nós precisamos entender? Acham que os filhos, estes, que são pessoas autônomas, para se tornar homens e mulheres de Deus no futuro. Então, há um extremismo de deixar as rédeas soltas. O que precisamos entender é que muitos pais já nem sabem mais quem são no relacionamento com os próprios filhos. Uns atuam como proprietários dos seus filhos, que é um outro extremismo. Outros atuam como se fossem bons amigos dos seus filhos. E diz assim o filho: meu pai é tão amigo que nem parece ser meu pai. Tem alguma coisa errada nisso. O pai pode ser amigo, mas o pai precisa ser pai. Não precisa ser proprietários dos seus filhos. E muitas vezes nós vemos isso acontecer na vida de muitas pessoas. Na vida de muitas famílias. Pais que premiam seus filhos quando acertam, quando tiram boa nota, com balas, doces, que na minha época chamava mansa-louco, né? Como se fosse, sabe o quê? Um pet que acaba de ser premiado. Muito bem, meu filhinho, toma aqui o seu biscoitinho. Isso não é ensino cristão. Sabe por quê? Eles distraem os seus filhos com a TV para dar um pouco de sossego, porque muitos deles não estão preparados para serem pais. E aqueles que são cristãos não se atêm a isso e nem se procuram a conhecer a palavra para que tenha um direcionamento. Os pais que educam seus filhos para serem as suas próprias identidades. Sabe o que é isso? Pai que cria filho para que o filho seja o que ele quer. Ele não se preocupa muito do que o filho tem predisposição em ser. Então o pai quer que o filho seja a identidade dele. Correm para os filhos em busca de uma identidade. Como sabemos se estamos colocando a nossa identidade nos ombros dos nossos filhos? Essa é uma pergunta. Eu não tenho mais filho para criar nessa condição. Mas tenho filhos que estão casados e que no momento que eu precisar aconselhá-los, eu preciso estar preparado. Então, nós que somos mais, avantajados de idade, não estamos isentos a isso também. Então, o que nós pensamos a respeito disso, Como estamos colocando a nossa identidade nos ombros dos nossos filhos?
Ninguém vai sair aí falando ao mundo de que os filhos são o que tem de mais valioso. Ninguém vai ficar aí colocando na corneta, no alto-falante, ah, meu filho é isso, é tão valioso, embora algumas vezes aconteça. É um tesouro na terra. Repousam em seus filhos toda a sua identidade e expectativa daquilo que os pais querem. Procurar uma identidade numa criação caída será frustração e tristeza. Sabia disso? Isso é duro para a gente ouvir, mas é uma verdade. Todos nós somos caídos. E como foi falado no início, até a criança rejeita a autoridade. Ao invés de ver a nossa identidade verticalmente, nós pais, aqueles que serão pais, não criar uma identificação nos filhos, mas uma identidade vertical em Deus, não horizontal. Isso muitas vezes ocorre nesse mundo que conhecemos. O fato é que encontramos nossa identidade horizontalmente nas coisas criadas. É isso que nós fazemos. Nós baseamos isso nas coisas que são criadas. Podemos citar essas coisas, mas não são duradouras. Numa propriedade que você compra, num bem que você adquire. Há tantas coisas que você entende como tesouro. Eu não estou dizendo que isso é errado. Mas precisamos ver com relação à troca de valores. Pensa um pouco sobre o nosso foco excessivo de sucesso dos filhos, né? Eles pensam assim, no excessivo sucesso desses filhos. Como bons pais, desejamos o sucesso deles e não o fracasso deles. Nós não admitimos isso. É isso que nós estamos preocupados. Com as coisas horizontais deste mundo que foram criadas. E muitas vezes não damos atenção do que deveria dar aos nossos filhos. Entretanto, isso não deve ser o motivo para nos mover pelo sucesso que porventura eles tenham. Não é nisso que nós devemos nos vangloriar. Não é nisso que temos que nos louvar a Deus pela vida dos nossos filhos. Que só porque tem um bom emprego, só porque ganham bem, só porque tem tesouros na terra, isso faz com que nós não estejamos dentro da vontade de Deus. E eu falo aqui, abertamente, que somos todos amigos, e sabemos que, não estou falando aqui para pessoas que não creem no Evangelho. Mas eu acho que a gente precisa se conscientizar daquilo que a gente pode ser melhor. A gente pode fazer a vontade de Deus nas nossas vidas, porque se não procurarmos isso, qual será o valor que você tem até o final da sua vida aqui na terra para viver em Cristo, se você não quiser se aperfeiçoar? Então, pais que não somente querem o sucesso dos filhos, mas depende desse sucesso para se sentirem eles mesmos os pais bem-sucedidos e tornam a vida dos seus filhos pesadas e tristes. Ter autoridade sobre eles é uma coisa, mas não o controle total deles. Alguns pais preocupados demais com a opinião de vizinhos, de pessoas da sociedade que estão de tocaias na vida sua ou da sua família, para ver como é que as coisas estão andando, né? Então, essas pessoas vivem para fazer os filhos, sabe o quê? Troféus deles. Eu quero que meus filhos sejam isso, e quando ele conseguir ser isso, eu vou apresentá-lo como um troféu à sociedade. Nós precisamos refletir. Os filhos precisam verdadeiramente ser bons. Ser melhores na escola, na igreja e até no esporte.
Mas não é esse algo que você vai procurar ter. Eles precisam ser bons na escola, eles precisam se esforçar. Na igreja, conhecer as coisas de Deus. E até no esporte, em qualquer tipo de desafio, tudo bem. Mas o que acontece? Há um orgulho nos pais quando isso acontece. Porque se assim forem, seus pais também serão bem vistos pela sociedade como bons pais. Engano nosso. Se assim pensarmos, vamos acabar resultando num controle excessivo sobre eles. O que nós precisamos entender, quando na criação dos filhos, nós estamos os orientando para que eles sejam pessoas boas, mas em primeiro plano, preparando-os para Deus, nós precisamos entender que, porventura, eles vão falhar. Eles não vão conseguir atingir o alvo. Mas será que é esse o sucesso que você precisa? Aí você vai ficar cabreiro porque ele não correspondeu àquilo que queria fazer? E quando ele erra e não dá a reputação que você desejaria, e que aos olhos dos outros, isso é calamitoso. E você, de tanto ensiná-lo, você acha que aquilo é a afronta do seu filho, que ele errou porque ele não podia errar. Pois bem, o que nós precisamos entender é que todos nós somos caídos. E caídos, fomos justificados em Cristo. E nós precisamos entender de que não somos juízes dos nossos filhos. E este momento em que seu filho erra, o seu filho pratica algo que não deveria praticar, é o momento deles serem ministrados no coração. Diante do Altíssimo. E você, pai e mãe, pastorear a vida dos seus filhos. Se não perderemos o tempo de levá-los a Cristo sobre aquela área. Se você não fizer naquele momento e procurar conversar com seus filhos, vocês podem perder o time, como é que diz hoje, para poder resolver aquele problema. E depois pode ficar mais difícil. O fato é que os nossos filhos não podem preencher nossa identidade e nem preencher nossos propósitos todos os tempos. Porque quando temos filhos é isso que a gente quer. Você quer que seu filho seja o que você quer. É bem claro que eu não estou dizendo aqui que eles não é para que não sejam bons. Não é para que sejam rebeldes. Mas preste atenção. Aquilo que nós aplicamos no nosso cotidiano e faz com que os filhos percam o direcionamento. E vamos chegar mais longe sobre isso. No entanto, o Senhor Deus espera mais de nós. Ele espera mais de nós. Ele espera que sejamos pastores ou embaixadores dos nossos filhos. Porque não é o que planejamos para eles, mas é o que Deus planeja neles e em nós. E a pergunta que não quer calar: como vamos cumprir isso? Como vamos fazer isso? Porque não é fácil. É como eu disse, somos conscientes, os filhos porventura também como caídos, como nós somos, mas justificados. Cada um tem uma personalidade. E o que nos resta fazer, e o que nos resta enxergar para que sejamos melhores nisso. Então, isso nós vamos aplicar com princípios bíblicos. E que a minha oração é que
Deus esteja nesta noite falando conosco, porque se estamos falando pelo tema da família, nós precisamos ser reanimados e despertados. Que nós recobremos as forças e o encanto de pastorear os nossos próprios filhos. E é o que muitos pais não têm. Não tem mais aquele encanto. E que isso seja para a glória de Deus. O Salmo 127, no verso 3, vai dizer: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Tem duas verdades aqui. É que os nossos filhos não nos pertencem. Eu já tinha comentado isso, mas quero reforçar. E que Deus nos confiou e nos presenteou com cuidado e preparação. Veja o privilégio que você tem. Mas você está preparando ele para Deus. E se porventura os seus filhos não estiverem no caminho, dobre seus joelhos. Entre em pranto com o Senhor e clame pela vida deles. E no futuro, que é inevitável, eles vão nos deixar. Vamos entregar ele a outra pessoa, ou a ela, e que assim formarão uma nova família. E aí, a intenção é que todos glorifiquem a Deus e continue a prole. A Bíblia tem uma riqueza de textos para ensinar e direcionar os nossos filhos. São princípios transformadores nesse maravilhoso chamado. Você que é pai, é mãe, isso é um chamado. Se não, vejamos. Deuteronômio 6, de 4 a 9. Olha o que diz. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Esse texto é muito usado em palestra, em mensagens, e todo mundo acaba se esbarrando nele. Esse é um texto maravilhoso e inspirativo que Deus colocou em sua palavra. Então, o que nós vamos entender? Que no verso 2, Moisés, ele ensinava o temor para o povo do Santo Deus e adorá-lo. É isso que Moisés está ensinando aos israelitas. Há uma mudança de professor. E Moisés que ensinou os israelitas, agora os israelitas é que ensinam seus filhos. E para tanto, esses homens precisavam dominar o conteúdo do ensino. Nós precisamos, como pais, conhecer a Bíblia para podermos ensinar os nossos filhos. Dominar o assunto. Eles teriam que colocar em suas casas a palavra do Senhor no coração deles. E eles deviam se certificar que eles mesmos, pais, estavam amando o Senhor com intensidade na sua vida. E enquanto ministravam, deveriam revelar aos filhos a paixão e a devoção a Deus. E a conclusão é simples. David, quando você casar, aliás, você já casou, quando você está vivendo esta vida e se preparar para ter filhos, preste bem atenção nisso. Você deve dominar a palavra para pregar aos seus filhos. Se preparem com isso.
A conclusão é que os nossos filhos sabem se estamos afiados ou não com o assunto. Sabia disso? Os filhos observam se você conhece a Bíblia, se você sabe falar sobre a Bíblia. E um outro detalhe, sabe qual é? É que eles estão observando se você tem mais empolgação. Quando eu estou dizendo aqui, eu estou falando para mim mesmo. Se hoje eu não sou tanto, mas no passado eu fui. Você tem mais empolgação de falar de Deus, em Cristo? Ou você tem mais empolgação quando seu time faz um gol e você vibra? Como se estivesse alucinado. Há quantas coisas na sua vida que você pode estar demonstrando ter mais amor e devoção e paixão por Deus. Isso eu só dei um exemplo, porque senão eu vou longe e vou falar de mim mesmo. Então nós precisamos ver essa realidade e saber que os nossos filhos estão observando se damos o testemunho e se somos conhecedores daquilo que estamos falando. E se no momento de aplicar na vida, nós aplicamos. Então não pense que os filhos estão voando. Não estão. Se a nossa devoção para os nossos hobbies é mais apaixonante e nos devotam mais do que o Senhor, os filhos percebem isso. Serem pais é um chamado, como já tinha dito. Pais, depois de colocarem a palavra no coração deles, devem ensinar os seus filhos com o quê? Com perseverança, como diz lá o versículo 7, o verso 7. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Mas por que o pastor Benê está falando um negócio desse para mim? Sabe por quê? Para que você consiga, através da capacitação de Deus, errar menos que eu. Eu nunca ouvi uma ideia sobre a palavra de educação que viesse nesse caminho. Eu nunca ouvi. Obviamente, os textos bíblicos, sim. Então, o que precisamos entender? Que ensiná-los sobre o conhecimento de Deus, nós temos que dominar o assunto. E lá no Novo Testamento, em Efésios 1:17, que eu sempre vira e mexe, estou falando, aí alguém pode falar, mas o pastor Benê só fala desse texto. Falo mesmo. Falo porque ali está dizendo para que nós adquiramos a conhecer a Cristo, o Salvador, e da sua revelação, da sua palavra. E precisamos aprofundar mais o nosso conhecimento. Então isso aqui tem a ver com Efésios 1:17. Nós precisamos verdadeiramente ter conhecimento para que nós apliquemos isso na vida dos nossos filhos. John Piper, um teólogo da atualidade, ele escreveu assim: não fomos chamados para encher a terra com mais gente, e sim fomos chamados para enchermos a terra de gente que conheça e adore a Deus. Essa é a realidade que nós precisamos entender. Que nós não estamos aqui apenas para procriar, mas para aqueles que são gerados através de um relacionamento entre um casal, esses filhos serão gerados para a glória de Deus, para que conheçam a Cristo, o único Rei e o único Salvador. A pergunta então é: por que nós nos desviamos tanto dessa missão? Se você pensa no seu passado ou pensa no seu presente e tem um alerta para o seu futuro, por que será que talvez as pessoas se perdem nesta condição? Por que nós nos concentramos nela? Por que é tão difícil? E a questão é, embora esse chamado seja valorosíssimo, mas é porque não é o único tesouro que temos na vida. E temos outros tesouros que concorrem
com esse. Se você tem alguma coisa que tem tesouro na sua vida e que não se preocupa em pregar o evangelho aos seus filhos, e quando eles erram, ter paciência e assim aplicar a palavra com admoestação, mas com amor. Nós precisamos entender isso. E que há outros tesouros que podem concorrer com isso. É bem verdade que pela satisfação e prazer do nosso coração, a nossa intenção todos os dias, quando nos levantamos, é para caçar esses tesouros. É para caçar. É para ter uma casa melhor. Não é errado. Para ter outros bens, viver numa tranquilidade financeira, porque o mundo é difícil. Mas o problema é que essas coisas são importantes e valiosas, mas o problema está nisso. É quando nós invertemos a ordem e é quando nós confundimos com o valor desse tesouro. Aí vai pegar. Vai pegar. Cedo ou mais tarde, pega. Tudo que você tem na vida, por aquilo que você batalha na vida, que enche os seus olhos, que é muito legal, dá alegria, tudo bem. Mas você não pode inverter os valores. Por exemplo, há mães que têm a sua linda casa e transformam essa casa como se fosse um lugar de cristais. Não me rela, não me toque. Parece um museu onde as coisas estão expostas e que ninguém pode relar. E se o filho rela, sai daí, menino! Aonde está teu coração? As coisas são valiosas, são com muito sacrifício, mas observe que com teu filho você precisa entender que ele, como você, são pecadores. E muitos pais acabam surrando seus filhos por falta de conhecimento, por ignorância. Sabe por quê? Porque Cristo foi surrado na cruz em nosso lugar. E nós precisamos, com amor, entender essa realidade. Eu conheço um vizinho onde eu moro, eu não sei da vida dele. Ele passa sábado polindo um carro que ele tem. Aí, um dia eu fui, passei, vi, 9 horas da manhã ele estava lá. Passei 5 horas da tarde, ele estava lá. Dando trato no carro dele. Ficam horas e horas acariciando o seu ídolo, dando mais tempo para isso do que para o coração da filha, que pode estar passando uma necessidade. E que esse casal tem filhos. Tá? Nós precisamos deixar marcas, legado de trabalho e conquistas, mas também nós precisamos fazer com que isso não seja o altar do sucesso nas nossas vidas. O meu filho, os meus bens. E vou dizer algo também, que até com os pastores desse mundo de meu Deus que eu já vi, não precisou ninguém me contar, com o seu próprio tesouro ministerial, eclesiástico, que é grandioso, para louvar e glorificar a Deus, atrapalha a sua casa. Sabia? Pastores negligentes, porque dizem que estão realizando a obra de Deus, mas que esquecem da família e se enchem de tarefas e agendamentos em nome de Deus. Sabia disso? E se esquece dos filhos que Deus lhes confiou o cuidado. Sabia? O pensamento é o seguinte: Deus cuida, eu vou cuidar das outras pessoas, Deus cuida dos meus filhos. Mas Deus quer que esse pastor seja agente na família para cuidar dos seus filhos. A hierarquia patriarcal, ela persiste. E nós, como evangélicos, crentes em Cristo, precisamos priorizar essa questão. O que a gente não entende é que muitos pastores, que servem as suas igrejas, acabam deixando a sua família desprovida.
Vou contar um relato que eu vi. Eu não estou inventando e nem que alguém colocou num livro ou coisa parecida. Estava num evento em que esse pastor completava tríplice aniversário de casamento, de nascimento e de ministério. E de repente, naquele ano que eu vi, e já eu também conhecia os seus filhos, um que aparentemente é cristão, porque se batizou e vez outra está na igreja. Não posso julgar. Mas ele adentrou o púlpito e os seus filhos estavam lá. E deram um microfone para ele. E ele falou assim, com a igreja lotada: Pai, eu estou aqui por causa de você. O que será que aconteceu no meio do caminho? Que ele não está ali para glorificar a Deus, mas por causa do Pai. Há filhos que suas mães se entregam tanto ao trabalho da igreja, e é bem verdade que é necessário, mas temos que dosar o tempo. Em que filhos dizem o seguinte: minha mãe nem sabe o que está passando no meu coração, mas ela está cuidando das pessoas da igreja. Precisamos ter equilíbrio como servos de Deus. E, como diz, né? Se nessa noite nós estamos levando lapada, gente, que nós possamos entender que Deus quer falar aos nossos corações. E esta é uma realidade que nós precisamos enfrentar. O que deve ser salientado é que Deus não chamaria pastores em uma área em detrimento a outra. Deus não convoca chamado de pastor ou ministerial para que deixe de ser guardado o seu lar. Então, não tem uma coisa em detrimento a outra. Então, o problema não está em Deus. Está na vigilância desse tempo. Então, concluindo, se o sucesso profissional e os seus estudos, seja você pastor, seja você irmão que serve na igreja, porque todos nós temos o sacerdócio universal, mas temos um pastor que nos orienta, isso é Bíblia. Então, o que precisamos entender é que o nosso sucesso profissional, os estudos que tem colocado nós fora de casa constantemente, que pode acontecer, que nós devemos colocar um freio nisso, porque nós precisamos também dosar com as nossas famílias. Se você tem uma esposa, você tem um marido e você tem os seus filhos, Deus o confiou a vocês. E isso pode atrapalhar o seu chamado como pais. Mas como cumpri-lo para a glória de Deus? Deuteronômio 6, 20 e 25. No futuro, o seu filho lhes perguntar: o que significam esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês? Vocês lhe responderão: fomos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos filhos sinais e maravilhas grandiosos e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua família. Mas ele nos tirou de lá para nos trazer para cá e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos, que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que fôssemos bem-sucedidos, preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer a toda essa lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Nosso chamado para Deus, para criar os nossos filhos, não começa com ameaças,
mas para desenvolver neles o medo, não. Nosso chamado começa com amor e vai florescer no solo fértil do Evangelho. Eu acredito que eu não terei tempo para poder falar sobre tudo aquilo que eu gostaria, mas vamos lá. Então, tente oferecer aquilo que você recebeu de novo. A graça do Evangelho. Você recebeu graça. Você também era pecador e vivia tropeçando. É isso que nós precisamos ensinar os nossos filhos com persistência. Eu não aguento mais meu filho. Ensine com seu filho com persistência, até que ele ainda te ouça. Porque é pelo Espírito. E não falar o que você acha que deve ser, mas aquilo que está na palavra. E nossa missão é conduzir os nossos filhos ao conhecimento e adoração ao nosso Senhor. Devemos nos encantar com as coisas do Salvador, para que eles também se encantem. E assim, Deus dá graça a todos. Então, nós temos aprendido sobre a graça passada. O que é a graça passada? Jesus morreu na cruz. Ele veio através do seu sacrifício, morte e ressurreição, nos dar vida eterna. E nós precisamos entender essa realidade, que embora a graça ela nos atinge hoje e pode atingir amanhã, mas essa graça de morrer na cruz foi no passado. E nós todos amamos isso. Nós todos gostamos de falar de Jesus, não é verdade? Nós também gostamos da graça futura. Oh, aleluia, o Senhor voltará. Amém? Nós gostamos disso. Mas e da graça presente? Como você tem lidado com ela? Você está esmurecido? Você está sem vontade de viver? Isso é incoerente. Mesmo com as adversidades. Então é isso que nós precisamos entender. E através da graça presente, Deus vai te dar capacitação para que você fale do Evangelho aos seus filhos, para que você construa homens e mulheres de Deus, para a glória do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja Deus. A graça presente. Sejamos, portanto, cuidadosos e sábios. Nossos filhos não podem nos dar identidade. Eles não conseguem encher o nosso coração de propósitos e de alegria todo o tempo. Já falamos e estamos repetindo. Não esqueça esse detalhe, que Jesus morreu por todos nós. E todos somos pecadores. Essa graça presente para os pais declara humildemente que são incapazes. Sabia disso? Nós temos que reconhecer que nós somos incapazes. Se você se enxergar como incapaz, você terá como entender Deus falando com você. O fato é que pais que se consideram capazes, eles estragam tudo. Porque são orgulhosos, cheios de si. Pais capazes presumem que seus filhos também serão capazes. E quando os filhos erram, ele não tem sensibilidade e nem sabedoria para ministrar os corações deles pela contrição do arrependimento. É isso que os pais não têm, quando se consideram capazes. Pais capazes oferecem mais lei do que graça. Sabiam disso? Eles são mais rápidos para julgar e não para compreender. A verdade nas Escrituras é que somos todos incapazes. E não podemos realizar essa obra sem a capacitação de Cristo. Abraão era idoso e não gerava filhos. Ele era incapaz. Moisés não sabia falar. Moisés era incapaz. Gideão era medroso.
Era incapaz. Davi, quando escolhido, era só um garoto. Incapaz. Cresceu, se tornou um rei abençoado, segundo o coração de Deus. Mas vamos lá. Mas foi soberbo. Se achava capaz, mas Deus o quebrou. Então todos nós somos incapazes. Porque no caso de Davi, por ele se achar capaz, ele prejudicou a vida dos seus filhos. Nós temos esse exemplo bíblico. Só existe um capaz, e esse capaz é Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nesta noite, para que nós reflitamos a respeito da família, para que nós amemos a nossa família, aí não quer dizer que a família da igreja não é a nossa família, também o é. Mas estamos procurando mostrar sobre o nosso lar, para que nós tenhamos diligência, para que erremos menos. E para aqueles que vão casar, e para aqueles que têm filhos pequenos, mude o comportamento. Aprendam da Bíblia e fale aos seus filhos todo o tempo. Não deixe que a TV, com aqueles programas como é que chama? Aqueles de criança que até hoje tem um nome, 3 palavrinhas, deixe ensinando seus filhos. É vocês que têm que ensinar. Não terceirize esse privilégio que a Bíblia está nos dando. E para encerrar, nós vamos fazer o seguinte. Eu gostaria de mostrar para quem não se apercebeu que esse texto, obviamente, foi aplicado para um tempo da antiguidade. Não que ele não tenha valor, mas hoje nós estamos vivendo um outro momento com a pessoa de Cristo. Então, quando nós vamos nos prontificar a ler de novo, e eu quero dizer o seguinte, a partir do versículo 4 de Deuteronômio 6. Deuteronômio 6, para quem não sabe, é o 5º livro da Bíblia, e que ele significa tão somente repetições das leis, tá? Dos ensinos. Então diz assim: ouça, ó Israel, ouça, igreja de Cristo, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Fale de Cristo. Amarre-as como um sinal nos braços e prende-as na testa. E escreva nos batentes das portas de suas casas e em seus portões. Hoje você tem a palavra de Deus, a escritura fechada, o cânon de Deus para abençoar a sua vida e a vida da sua família. É isso que temos. E no futuro, quando o seu filho lhe perguntar o que significam esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês, vocês responderão: fomos escravos do pecado, fomos escravos de Satanás, e com a mão poderosa o Senhor nos libertou. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis, quando Ele ressuscitou Cristo do Calvário, na cruz. Quando Cristo ressuscita e quando Ele converte a sua vida, isso é grandioso, isso é estrondoso, isso é o sinal para a sua vida, de que se Deus é um Deus todo-poderoso e único. O Senhor realizou diante dos nossos olhos todos esses sinais e para toda a família. Mas Ele nos tirou de lá para nos trazer para cá, tirou das trevas para a luz. Aí nessa terra, sobre juramento, prometeu aos nossos antepassados que nós vamos morar na eternidade. Esta é a convicção que temos. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos, tudo que está na graça, e que temêssemos ao Senhor,
o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer toda a graça de Cristo que está enxertada a lei no Evangelho, a pessoa que se converte em Cristo, ela já tem um enxerto da lei no seu coração. Porque a lei não salva ninguém. A lei o que faz é mostrar a você que é o espelho da sua alma e você ver aquilo que você não está agradando a Deus. Aquilo que eu não estou agradando a Deus. Então esse texto está nos falando isso quando fala sobre a lei. Que a lei agora é a graça de Cristo. Perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou. Esta será a nossa justiça. Sabe quem é a justiça de Deus? A nossa justiça é Jesus Cristo Senhor, o Jesus Cristo nosso Salvador. A Ele todo louvor e honra e glória. Amém? Deus Pai Todo-Poderoso, aqui entregamos a Tua palavra. Nunca quis ser rude aos meus irmãos, mas eu quero pregar a Tua palavra e saber que ela também foi aplicada ao meu coração. Se eu tiver ainda a chance nesta vida de aplicar aos meus filhos mais do que eu tentei fazer, me ajude, me prepare, para que o Senhor me capacite. E aos meus irmãos que aqui estão, e se há alguém aqui ainda que não entregou o seu coração a Jesus, que essa seja a noite aceitável, que seu Santo Espírito manifestará a tua graça e a sua misericórdia. Por isso, nós te glorificamos nesta noite. E nesse mês da família, nós queremos trilhar como uma família espiritual, como uma família de um lar que nós vivemos, para glorificar o teu nome. Nos ajude nisso. E eu oro no nome do poderoso Senhor da vida, o nome de Jesus. Amém.